Boa noite. Vamos falar hoje sobre o guerreiro que lutava contra a eternidade, chamado Tryndamere. Feche os olhos e se concentre na história. Você desperta em meio a um campo desolado, a brisa arrastando o cheiro metálico de ferro queimado e terra úmida. Seus olhos se abrem lentamente, e o primeiro que percebe é a vastidão do lugar. Nada além de relvas que se inclinam sob o vento, árvores distantes se tornando silhuetas acinzentadas, e um céu que parece carregado de nuvens de chumbo, como se o mundo tivesse esquecido a luz do dia. Seus músculos doem, cada fibra do seu corpo lembra de combates passados, de cortes que jamais cicatrizariam, e de golpes que você ainda sente reverberando nos ossos. Um cansaço estranho e profundo está presente, mas de alguma forma você percebe que, embora pesado, ele não o domina completamente. Você ainda está de pé. Lentamente, você se lembra do seu nome, aquele que ecoava em gritos e canções, embora tais lembranças pareçam mais sombras do que memórias reais. Tryndamere, o guerreiro indomável. A fúria que carregava antes, aquela que incendiava o coração e transformava a dor em força, ainda pulsa dentro de você, ardente e inquieta. Mas algo está errado. Há um silêncio perturbador, não o tipo que anuncia paz, mas o tipo que sufoca, que faz os próprios passos parecerem estranhos e descompassados. Você dá os primeiros passos cautelosos pelo campo. Cada movimento é acompanhado por uma estranha sensação de repetição, como se cada folha, cada pedra, estivesse exatamente onde deveria estar, e o tempo tivesse decidido se tornar seu prisioneiro. Ao longe, você percebe o contorno de uma árvore solitária, suas raízes retorcidas lembrando garras que se prendem ao solo. Sem saber exatamente porquê, você sente uma atração quase magnética por ela e caminha, sentindo o solo firme, mas cada passo carregando a ansiedade de algo iminente. Enquanto se aproxima, fragmentos de memória surgem como flashes. A batalha contra inimigos invisíveis, a dor de perder aliados, o calor da lâmina que se afunda em armaduras e carne, e o grito de vitória que sempre se mistura com o eco de perda. Você sente que cada memória não é apenas lembrança, mas também aviso, algo antigo, algo que insiste em ser lembrado, mesmo que você não queira. A fúria dentro de você cresce, não apenas pelo instinto de sobrevivência, mas por uma força mais primitiva, aquela que transforma sofrimento em poder. A árvore finalmente se revela por completo, e você percebe que não há folhas, apenas galhos secos que se estendem como dedos rígidos, apontando para o céu encoberto. Um sussurro parece emergir do vento, ou talvez de sua própria mente, um chamado que você não consegue identificar. A sensação é estranha. Não há ninguém, não há voz, apenas uma presença invisível que parece medir cada passo seu. Sua mão instintivamente busca a empunhadura da sua espada, que repousa às suas costas. Ela está lá, familiar, pesada e fria, mas ao toque, algo vibrante percorre seu braço, como se a lâmina reconhecesse a fúria que ainda não foi liberada. Você segura a espada, sentindo seu peso real e imaginário. Cada detalhe da arma é registrado por seus sentidos. A lâmina que refletia o sol em memórias distantes, agora apenas reflete o cinza do céu. O cabo firme, moldado pelas suas mãos em tantas batalhas. A lâmina que já derramou sangue, mas que ainda carrega a promessa de guerra. E, pela primeira vez desde que acordou neste campo, você percebe algo mais. Não está sozinho, não no sentido físico, mas em termos de destino. Existe algo, ou alguém, aguardando você. Um passo à frente, e o vento aumenta, carregando partículas de poeira e lembranças. A cada respiração, você sente a tensão crescendo, como se o mundo estivesse testando sua presença, esperando para ver se ainda poderia ser o guerreiro que sempre foi. O silêncio absoluto não é apenas um vácuo, é uma sentinela que observa e julga. Seus instintos estão em alerta máximo, cada fibra de seu corpo pronta para reagir, mesmo que não haja inimigo visível. Você começa a caminhar sem direção clara, apenas seguindo o chamado da árvore ou do vento, talvez ambos, talvez nenhum. Cada passo parece ecoar por infinitos campos, cada movimento criando ondas que se dissipam lentamente no ar estático. O chão sob seus pés é firme, mas o mundo ao redor parece líquido, flexível e enganoso. Você sente que não há retorno, que qualquer tentativa de se afastar do caminho escolhido seria em vão. E ainda assim, a vontade de avançar é mais forte do que qualquer receio. Enquanto caminha, memórias mais vivas surgem. A sensação da primeira vitória, o gosto do sangue que misturava ódio e adrenalina, o calor de amigos caídos, que deixaram espaço para sua fúria crescer ainda mais, e o som de sua própria voz, gritando no caos, transformando dor em fúria pura. Cada lembrança é uma pedra no caminho,
e cada pedra adiciona peso à sua determinação. A realidade do presente se mistura com ecos do passado, e você percebe que o mundo ao seu redor não está apenas silencioso, ele está aguardando, medindo, testando sua fúria e resiliência. Então, ao chegar perto da árvore, você percebe uma marca gravada em seu tronco. Um símbolo antigo, quase apagado, mas ainda perceptível, um círculo com traços irregulares atravessando seu centro. Você não sabe como reconhece aquilo, mas algo dentro de você diz que a marca não é apenas um símbolo, é um aviso. Algo antigo, talvez mais antigo do que você mesmo, algo que se conecta à fúria que carrega. Seus dedos passam pela superfície rugosa da casca, sentindo a vibração de algo invisível pulsando sob sua pele. Neste momento, você sente a primeira verdadeira presença, não física, mas espiritual, quase como se o próprio campo tivesse consciência de sua existência. A fúria que sempre guiou suas ações começa a se manifestar, não como raiva descontrolada, mas como um alerta sutil, quase ritualístico. Você percebe que este despertar não é apenas do corpo, mas da mente, da essência do guerreiro que sempre foi e que agora precisa enfrentar algo que vai além do que qualquer batalha física poderia ensinar. O céu acima permanece cinza, mas a brisa carrega agora um cheiro metálico mais intenso, não de ferro comum, mas de algo ancestral, quase primordial. Você sente que a espada não é apenas uma ferramenta, mas uma extensão de si mesmo, a ligação entre o que foi, o que é e o que será. Cada músculo, cada articulação, cada respiração se alinha com a lâmina e com o chamado silencioso do campo. E então, você percebe o primeiro reflexo do que virá, uma sombra distante, movendo-se com intenção, sem pressa, mas com certeza. Não é inimigo, não exatamente, mas algo que pressagia eventos que desafiarão não apenas sua habilidade, mas sua própria percepção do tempo e da existência. A fúria dentro de você se mistura com curiosidade e cautela, preparando cada fibra do seu ser para o que está prestes a começar. O campo parece respirar com você, pulsar com você, reagir à sua presença. E nesse silêncio absoluto, você finalmente compreende: este é apenas o começo. Cada batalha, cada perda, cada vitória passada não foi senão um prelúdio para o que virá. A eternidade se aproxima, não como uma promessa, mas como um desafio. E você, Tryndamere, está prestes a enfrentá-la. A fúria queima silenciosa em seu peito enquanto você se afasta da árvore, seus passos firmes, seu olhar fixo no horizonte cinzento, e a certeza de que nada será igual de agora em diante. O mundo começou a se mover novamente, não em tempo, mas em preparação. E você sente, por fim, que o verdadeiro despertar do guerreiro não é apenas levantar a espada, é compreender que a eternidade o aguarda. A cada passo que você dá pelo campo silencioso, a sensação de desorientação aumenta. A grama sob seus pés parece não mudar, não importa a direção que você siga. O vento sopra de forma constante, carregando consigo memórias indistintas, como se o tempo tivesse perdido sua linha reta e decidido se enroscar sobre si mesmo. É nesse instante que você percebe: você não está simplesmente acordando em um campo vazio. Você está aprisionado. E não por correntes visíveis, mas por algo mais insidioso, mais profundo. A eternidade. No princípio, a ideia é quase imperceptível, mas logo se torna clara. O tempo não passa para você. Cada momento parece se repetir, cada segundo é ampliado até se tornar quase palpável. Os insetos que se movem sob a grama parecem deslizar como fantasmas, e o sol, mesmo que oculto por nuvens, não muda de posição. Você respira fundo e sente a realidade, a verdade crua e fria, se infiltrar em cada nervo. Esta não é apenas uma batalha, é uma existência presa em ciclos intermináveis. Memórias surgem, intercalando-se com o presente, como se o passado insistisse em se misturar à sua consciência. Você se lembra de batalhas onde a vitória parecia certa, apenas para reviver a derrota segundos depois. O gosto do sangue, o som das lâminas, o calor do combate, tudo está vivo e presente, mas cada vitória, cada golpe, cada respiro, parece carecer de permanência. Um ciclo infinito de esforço e frustração, uma guerra que não conhece fim. A espada em sua mão vibra levemente, como se percebesse sua angústia. Ela se tornou mais do que um instrumento de combate. É a âncora que mantém sua sanidade e identidade intactas. Sem ela, você seria apenas uma fúria sem direção, uma consciência perdida em correntes temporais que se estendem infinitamente. Você sente que, embora seus músculos ainda respondam e sua mente permaneça alerta,
Uma parte de você já começou a se perder para o peso da eternidade. Ao caminhar, o campo se transforma. Árvores surgem e desaparecem, sombras de rocha se alongam e se retraem, e a luz parece se dobrar sobre si mesma. O chão sob seus pés às vezes parece firme, às vezes como se estivesse flutuando sobre o vazio. Cada passo que você dá traz uma estranha sensação de déjà vu, uma lembrança de lugares que você ainda não visitou e de batalhas que ainda não lutou. O mundo parece brincar com sua mente, testando não sua força física, mas sua resistência psicológica. Você tenta se concentrar, focar na fúria que sempre lhe deu propósito. Mas a maldição da eternidade não é apenas uma prisão temporal, é um desgaste silencioso da alma. Cada memória de triunfo se mistura com perda, cada respiração carrega o peso de séculos, embora você tenha a impressão de que ainda é apenas o mesmo homem que sempre foi. A percepção do tempo se torna irrelevante, dias, semanas, anos, todos fundidos em um único fluxo interminável. Você encontra vestígios de outros que estiveram ali, mas eles são apenas ecos. Pegadas na lama que se desfazem antes mesmo de serem examinadas, armas quebradas que parecem recém-forjadas e já gastas, vozes sussurrantes que desaparecem quando você tenta identificar sua origem. Não há presença física, apenas a sensação constante de que você está sendo observado, estudado, julgado. Um desconforto crescente, como se a eternidade em si fosse consciente e estivesse testando sua fúria. À medida que a realidade se dobra ao seu redor, você percebe uma mudança em seu corpo. A fadiga física ainda existe, mas o cansaço mental se torna mais intenso. Cada tentativa de escapar, de avançar, de lutar, é recebida por um silêncio que não se quebra. A eternidade não é uma entidade que se enfrenta, é um campo invisível que consome pacientemente, drenando cada centímetro de vontade até que nada reste além do instinto primitivo. É nesse momento que você entende a magnitude da maldição. Não há inimigos que possam derrotá-lo, não há ferimentos que possam derrubá-lo, porque você continua a lutar, continuar a viver, sem possibilidade de final. Sua fúria, que antes era seu combustível, agora se torna sua cadeia. Cada golpe desferido, cada batalha travada, se dissolve em nada, reaparecendo no instante seguinte, como se o mundo insistisse em lembrá-lo de sua impotência perante o tempo infinito. Você tenta recordar quem lançou a maldição, mas as memórias são vagas, imprecisas, quase como se sua mente estivesse protegendo você do horror completo. Tudo o que sabe é que a eternidade não veio como bênção, nem como teste, veio como punição. E, embora sua espada ainda esteja em sua mão, e sua força ainda seja formidável, você percebe que nenhuma habilidade física pode desfazer aquilo que o tempo consolidou contra você. Enquanto anda pelo campo que parece se estender infinitamente, você encontra pequenas construções, casas em ruínas, torres desmoronadas, poços vazios. Cada estrutura sugere uma presença que não está mais lá, lembranças de vidas que começaram e terminaram sem que você pudesse interagir com elas. Você toca as paredes frias, sente a textura do tempo esculpindo cada pedra, e percebe que a eternidade não é apenas seu inimigo, é também testemunha. Cada batalha sua é registrada, cada falha, cada vitória, sem que ninguém jamais saiba ou reconheça. E ainda assim, uma sensação curiosa surge. Mesmo preso nesse ciclo interminável, você sente algo dentro de si que não se quebra. Não é apenas a fúria, mas uma determinação silenciosa, um fio de esperança que insiste em se manter. Talvez seja resistência, talvez seja instinto de sobrevivência. Mas é algo real, uma parte de você que a eternidade ainda não conseguiu consumir. A espada em sua mão parece reagir a isso, vibrando levemente, como se reconhecesse que a batalha maior não é contra inimigos visíveis, mas contra o próprio tempo. Ao longe, você percebe uma figura indistinta movendo-se lentamente. Não é um inimigo comum. Sua presença é quase espectral, silenciosa e firme. Cada passo que você dá em direção a ela parece dobrar o tempo novamente, como se o mundo estivesse reagindo à sua decisão de confrontar algo que não pode ser derrotado com força bruta. A eternidade observa, silenciosa, esperando para ver como o guerreiro reagirá. O impacto psicológico é quase tão intenso quanto qualquer combate físico que você já travou. Não há gritos, não há sangue visível, não há dor física. Apenas o peso esmagador de existir sem começo ou fim, sem pausa, sem descanso. E mesmo assim, você avança. Cada passo é uma declaração silenciosa. Ainda que o tempo tenha tentado aprisioná-lo, você ainda é Tryndamere, e ainda há fúria em seu coração.
A maldição da eternidade, percebe você, não é apenas a ausência de fim. É o teste definitivo da alma, uma guerra silenciosa que consome a mente antes de tocar o corpo. E nesse instante, com a espada firmemente em punho, você entende que sua jornada acabou de começar, não apenas contra inimigos tangíveis, mas contra o próprio tempo, contra cada segundo que insiste em se repetir, contra o vazio infinito que ameaça engolir sua essência. Enquanto o céu permanece cinza e as sombras se alongam de maneiras impossíveis, você sente a fúria crescer, não como simples raiva, mas como combustível de resistência. Porque se há algo que a eternidade ainda não pode roubar, é a determinação de um guerreiro que, mesmo condenado, continuará lutando. E é com essa compreensão, o peso da maldição, a certeza da repetição infinita e a fúria silenciosa de continuar existindo, que você dá o próximo passo, sem saber exatamente se avança em direção à libertação, destruição ou simplesmente a próxima batalha que o tempo reservou para você. Você segue caminhando pelo campo, mas não sabe se realmente avança. O mundo parece dobrar-se ao seu redor, repetindo cenários, rearranjando árvores, mudando pequenos detalhes que o fazem duvidar de seus próprios olhos. Em um instante, a terra é firme e sólida. No próximo, ela se desfaz em poeira que volta a se recompor. Nada permanece estável. E é nesse ambiente de instabilidade que sua mente começa a se quebrar em pedaços. As lembranças vêm sem aviso. Primeiro, em pequenas fagulhas, um rosto que já foi familiar, um grito de guerra no calor da batalha, o som metálico de lâminas se encontrando. Você tenta segurar essas imagens, mas elas se fragmentam, como vidro quebrado refletindo luzes diferentes em cada pedaço. Quanto mais tenta se concentrar, mais elas escapam, escorrendo pelos dedos da sua mente. Você vê flashes de guerreiros caindo ao seu lado, rostos marcados pelo esforço, olhos ardendo com a mesma fúria que a sua. Eram companheiros, amigos, ou apenas sombras que lutavam ao seu lado em uma guerra sem nome. Você ouve seus gritos ecoando em sua memória, mas não consegue distinguir se celebravam vitória ou lamentavam derrota. O tempo distorceu esses ecos até que não fossem mais nada além de murmúrios indistintos. De repente, uma lembrança mais nítida corta o vazio, a visão de uma aldeia em chamas. Você vê os telhados de madeira desmoronando, as chamas refletindo no metal das armaduras, crianças correndo, mulheres chorando, guerreiros tentando resistir ao inevitável. E no centro disso tudo, você se vê, ou pelo menos acredita que é você. O peso da espada em suas mãos, o calor do fogo em sua pele, a fúria gritando dentro de você, exigindo vingança contra um inimigo que agora não consegue identificar. A cena muda em um piscar de olhos. Agora é um campo aberto, corpos espalhados pelo chão, e você novamente está no centro, respirando pesadamente. O sangue escorre de sua lâmina, a terra está vermelha ao seu redor, e ainda assim você não sente vitória. Sente apenas vazio. As vozes que deveriam cantar sua conquista estão silenciosas. O vento sopra, e com ele a pergunta silenciosa: para quê? Para quem? Você se ajoelha, mas não no presente, na lembrança. O peso da fúria, o peso da dor, todos eles colidem em seu peito. Você sente o eco da perda, de algo ou alguém arrancado de você. Mas o tempo, cruel em sua maldição, não permite que esse fragmento de memória seja completo. Quem você perdeu? O rosto se dissolve em névoa, os nomes escapam como areia entre os dedos, e resta apenas a dor, pura e sem rosto, queimando em sua essência. A cada lembrança fragmentada, sua mente se torna campo de batalha. É como se a eternidade brincasse com você, lhe mostrando pedaços de um quebra-cabeça que jamais será completo. O passado é um labirinto de espelhos quebrados, e você caminha por ele sem encontrar saída. Algumas memórias parecem tão reais que você quase acredita estar vivendo-as de novo. Outras são tão distorcidas que duvida se aconteceram de fato. Mas todas carregam o mesmo peso, o fardo de ser um guerreiro que nunca descansou, que nunca encontrou paz. A espada vibra em sua mão, respondendo aos flashes. Ela parece reconhecer cada memória, cada batalha, cada perda. O metal aquece em contato com sua pele, como se tentasse lembrá-lo de algo que você insiste em esquecer. Talvez ela seja a testemunha silenciosa de tudo, a guardiã das histórias que o tempo decidiu apagar de sua mente. Você a ergue, olha para o reflexo da lâmina, e por um instante acredita ver um rosto que não é o seu.
Alguém que olhava para você com algo mais profundo do que medo ou respeito. Talvez amor. Talvez confiança. Mas, como todas as outras lembranças, essa também se desfaz em fragmentos antes que você possa compreendê-la. Você sente raiva. Não a raiva cega de um combate, mas uma fúria amarga contra o próprio tempo. É como lutar contra um inimigo invisível, que nunca se cansa, que sempre retorna, que rouba cada pedaço de si mesmo até que nada reste além de ecos. Mas, ao mesmo tempo, essa raiva o mantém em movimento. Porque, mesmo fragmentadas, essas memórias provam que houve algo antes da eternidade. Que você não nasceu prisioneiro. Que existia um passado, e talvez, apenas talvez, possa haver um futuro. Enquanto essas imagens vêm e vão, você nota algo no horizonte, pilares de pedra erguidos em formação circular, como uma arena esquecida. Seu coração acelera, porque essa visão não lhe é estranha. Você já esteve ali. Ou acredita ter estado. Memórias distorcidas da arena vêm à tona. Gritos de multidão, o som ensurdecedor de escudos se chocando, o sangue respingando no chão. Você se vê novamente no centro, enfrentando guerreiros de força descomunal, mas sempre vencendo. Sempre sobrevivendo. Sempre voltando ao mesmo ponto. O que era uma lembrança se mistura com o presente, e quando você menos percebe, já está de pé dentro da arena. As pedras ao redor parecem antigas, gastas pelo tempo, mas ainda carregam marcas de batalhas que não se apagam. Você passa os dedos por essas marcas e sente um arrepio, como se tocasse na própria carne do passado. Ali, no coração dessa arena, você escuta novamente as vozes, não da multidão, mas de sua própria mente, repetindo nomes, gritos, juras de vingança. Fragmentos de um passado que se recusam a ser esquecidos, mas que jamais serão completos. Você respira fundo, fechando os olhos por um instante. O peso da eternidade tenta esmagá-lo com lembranças incompletas, mas há algo em você que resiste. Você não precisa das memórias inteiras para saber o que sente. A dor é real, a fúria é real, e ambas o impulsionam. Mesmo que nunca descubra todos os rostos, mesmo que nunca entenda todos os nomes, o sentimento que resta é suficiente para manter sua espada erguida. No fundo, você sabe, cada fragmento perdido é uma ferida. Mas cada ferida também é uma chama. E enquanto houver fragmentos, enquanto houver sequer uma lembrança que insista em existir, você continuará lutando. Porque sua história, mesmo quebrada, ainda é sua. E você não permitirá que a eternidade a apague por completo. O vento muda de direção. Até então, ele soprava de forma constante, carregando apenas o silêncio e o peso da eternidade. Agora, há algo diferente nele, um movimento mais vivo, uma perturbação no vazio. Seus instintos se acendem imediatamente, como sempre fizeram antes de uma batalha. O silêncio absoluto que dominava o campo começa a ser quebrado por um som quase imperceptível. Passos. Você para, sua mão firme no cabo da espada. Não apressa em sacar a lâmina, mas sua fúria desperta como um animal que fareja presa ou predador. Seus olhos percorrem o horizonte, atento a qualquer detalhe, até que a vê. Uma silhueta solitária, movendo-se com calma, mas com a clareza de quem tem um propósito definido. Ela se aproxima lentamente, e à medida que os contornos se tornam nítidos, você percebe algo perturbador. Não é um guerreiro comum, não é um viajante perdido. A figura carrega uma estranha aura, uma mistura de sombra e luz, como se fosse feita de fragmentos de memórias, tal qual aquelas que vêm atormentando sua mente. O ser não tem rosto fixo. Cada vez que você tenta focar nele, sua aparência muda. Ora é um inimigo derrotado em uma batalha esquecida, ora é um aliado perdido, ora é alguém que você nunca viu. O peso do encontro é esmagador. Pela primeira vez desde que despertou, há alguém diante de você. Ou algo. Você não sabe ao certo se deve atacar, falar ou simplesmente esperar. A figura para poucos passos de distância, e embora não tenha boca visível, você escuta sua voz. Não pelo ar, mas dentro da sua mente. Guerreiro eterno. O som é abafado, como se viesse de debaixo d'água, mas cada sílaba ressoa em sua cabeça. Você estreita os olhos, respirando fundo, mantendo o corpo preparado. Quem é você? Sua voz sai grave, como um trovão contido, ecoando pelo vazio. A figura parece oscilar,
como uma chama exposta ao vento. Ela se inclina levemente para frente, como se analisasse você, e responde: eu sou o que resta do tempo que perdeu. Eu sou o reflexo do que já esqueceu. O coração bate mais forte. Você sente a fúria crescer, mas também uma estranha familiaridade. Esse ser não é apenas uma ilusão da eternidade. Ele é um fragmento personificado, uma encarnação do que o tempo roubou. A espada em sua mão vibra, como se reconhecesse o inimigo, ou talvez o aliado. Você não sabe, mas sabe que precisa testar. Então lute, se é disso que veio. O ser não responde com palavras. Em vez disso, se transforma diante de seus olhos, assumindo uma forma mais sólida. É um guerreiro, mas não qualquer um. Veste uma armadura que você sente que já destruiu em outra vida. A lâmina que ele empunha brilha com uma luz azulada, como se fosse feita de energia condensada. O primeiro movimento é rápido. O ser avança, a lâmina cortando o ar com um zumbido agudo. Você ergue sua espada instintivamente, e o choque das armas reverbera como trovão. O impacto não é apenas físico. Você sente memórias explodirem em sua mente. O cheiro de ferro queimado, o som de gritos em uma língua que você não lembra, o calor de batalhas passadas. Cada golpe trocado desperta ecos de guerras que não estão mais completas em sua lembrança. Você avança, sua fúria transformando dor em força. A cada golpe, a cada rotação da lâmina, o peso da eternidade parece recuar por um instante. O guerreiro espectral responde com velocidade, seus movimentos fluidos, quase perfeitos. É como lutar contra si mesmo, contra uma versão que nunca se cansou, que nunca se quebrou. O combate se prolonga, o som das lâminas ecoando pelo campo vazio. Nenhum som de espectadores, nenhuma multidão, apenas você, a sombra, e o silêncio cortado pelos choques de aço e energia. Em um movimento rápido, você empurra a criatura para trás, e ela se desfaz em fragmentos de luz e sombra que se dispersam no ar. Você respira pesado, o suor descendo pela testa. A vitória deveria trazer alívio, mas não há triunfo em derrotar um reflexo. O campo permanece em silêncio, mas agora, dentro de você, algo mudou. O encontro mostrou que a eternidade não é apenas vazio, ela tem vontade própria. Ela testa você, recria seus inimigos, revive batalhas que deveriam estar mortas. Sua espada repousa em sua mão, firme, pulsante, quase viva. Você olha para o horizonte novamente, e a sensação é clara. Aquele foi apenas o primeiro encontro. O tempo, ou a eternidade, tem muitos mais a lhe oferecer. Você sente a fúria crescer de novo, como se o próprio universo a alimentasse. Não importa quantos encontros venham, quantos inimigos o tempo recrie. Você sabe que continuará lutando. Porque, mesmo condenado, você é o guerreiro que se recusa a se render. E quando dá o próximo passo, o campo inteiro parece vibrar, como se o mundo tivesse aprovado sua decisão de continuar. O primeiro encontro foi apenas um aviso. A eternidade está apenas começando a brincar com você. Você avança, mas a cada passo sente o peso da batalha recém-travada. Não é cansaço físico. Seu corpo, por mais marcado que esteja, ainda responde com firmeza. É algo mais profundo. O primeiro encontro abriu uma fenda dentro de você, e dela começam a surgir sombras que não podem mais ser contidas. Elas não se materializam de imediato. Primeiro vêm como murmúrios, sussurros arrastados pelo vento que percorre o campo vazio. Palavras sem dono, frases partidas. Algumas você quase entende, ordens de comando em meio à guerra, gritos de companheiros chamando seu nome, súplicas de inimigos pedindo clemência. Outras são apenas sons desconexos, mas todas carregam um peso familiar. Você sente o peito apertar, como se cada voz tivesse raízes presas ao seu coração. Então, as vozes ganham forma. O ar ao seu redor se distorce, e figuras começam a se erguer da terra, como se brotassem das próprias memórias. São homens, mulheres, guerreiros, aliados. Rostos que você conhece, mas não consegue nomear. O olhar deles é acusador, como se pedissem explicações que você nunca poderá dar. Você para, a mão firme na espada, mas não a ergue de imediato. Parte de você teme atacá-los. Não são inimigos comuns. São ecos do passado.
São sombras daqueles que marcharam ao seu lado e que, inevitavelmente, caíram antes de você. Uma delas se aproxima mais que as outras. O rosto é parcialmente oculto pela sombra, mas você reconhece o contorno do corpo, o jeito como segura uma lança. Memórias fragmentadas voltam à superfície. Um guerreiro leal, alguém que riu com você antes de uma batalha, alguém que acreditava que, juntos, seriam invencíveis. Agora, porém, ele não ri. Ele o encara com olhos vazios, e sua boca se move sem emitir som. Você entende, mesmo no silêncio, por que eu e não você? A fúria dentro de você arde, mas desta vez ela não é apenas força. É dor. Uma ferida aberta que nunca cicatrizou, agora exposta diante de você. Você abre a boca para responder, mas nenhuma palavra surge. O silêncio do campo não permite. A única resposta possível é a espada em sua mão. Outras sombras se movem. Elas se aproximam lentamente, rodeando você, como se preparassem um julgamento. Cada uma carrega um fragmento do seu passado, uma lembrança distorcida de batalhas e derrotas. Algumas ainda têm marcas de ferimentos, outras carregam as expressões de surpresa e medo do instante da morte. Elas o cercam, e você sente que a eternidade quer forçá-lo a enfrentar algo mais pesado do que lâminas: a culpa. Você ergue a espada, mas desta vez o gesto não é instintivo. É hesitante. Como lutar contra aqueles que caíram ao seu lado? Como ferir aqueles que já estão mortos? A resposta chega rápido. Você não tem escolha. A eternidade não quer sua compaixão. Ela quer sua fúria. O primeiro golpe vem não de você, mas deles. Uma sombra investe com a lança, e você só tem tempo de erguer a lâmina e aparar o ataque. O choque não é físico como o de antes, é mental, espiritual. Você sente a lembrança desse aliado explodir em sua mente, como se estivesse matando-o pela segunda vez. A dor é intensa, mas sua fúria responde, queimando a agonia em chamas. Você gira a espada, e a sombra se desfaz em fumaça, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Mas as outras não recuam. Pelo contrário, avançam todas de uma vez. O campo vazio se transforma em uma tempestade de espectros, cada um carregando o peso das batalhas que você travou. Sua espada dança, cortando o ar, desfazendo as formas uma a uma. A cada golpe, memórias ressurgem, risos, gritos, promessas, perdas. A dor e a raiva se misturam em sua mente até que não consiga distinguir uma da outra. Você luta como sempre lutou, feroz, inabalável, transformando a dor em combustível. Mas, no fundo, sabe que não está vencendo. Cada sombra destruída é apenas mais uma lembrança que se desmancha, mais uma prova de que o passado está escapando de você. Quando o último espectro se dissolve no ar, você cai de joelhos, exausto, não pelo combate físico, mas pela carga emocional. O silêncio retorna, mas agora ele é diferente. Não é vazio. É pesado, denso, cheio do eco das sombras que acabaram de desaparecer. Você olha para suas mãos, para a espada firme, e se pergunta se ela é a razão de ainda estar de pé, ou se é a corrente que o prende a esse ciclo interminável de batalhas e perdas. O horizonte continua cinzento, mas você sente que algo mudou em você. As sombras do passado não desapareceram. Elas continuam dentro de sua mente, observando, cobrando, esperando. E a eternidade sabe que pode usá-las contra você quantas vezes quiser. Ainda assim, uma chama arde em seu peito. Porque, mesmo que as sombras retornem, mesmo que a dor nunca o abandone, você continua sendo o guerreiro que não se rende. Cada lembrança fragmentada, cada sombra, cada perda, apenas reforça aquilo que você já sabe. Sua fúria não é apenas uma arma. É a sua essência. E com ela, você continua de pé. Sempre. O caminho leva além dos campos vazios, para uma região onde o silêncio não é natural, mas imposto. Você percebe quando as primeiras construções surgem à distância. Torres desgastadas, muros quebrados, casas alinhadas como esqueletos de pedra. Uma cidade inteira repousa diante de você, mas não há movimento algum. Você entra por um portão escancarado, que rende ao vento como se ainda guardasse memórias de batalhas passadas. As ruas estão cobertas por poeira espessa, como se séculos tivessem passado sem que ninguém as atravessasse. No entanto, a sensação não é de abandono.
Pelo contrário, é como se cada parede, cada janela fechada, estivesse observando sua presença, como se a cidade respirasse em segredo. Logo você percebe o que há de errado. Não é uma cidade abandonada. É uma cidade adormecida. Nas ruas, figuras imóveis estão espalhadas. Homens, mulheres, crianças. Não são estátuas, mas pessoas de carne e osso, presas em um estado de sono eterno. Alguns estão de pé, como se a vida tivesse sido congelada no instante em que caminhavam. Outros descansam sentados à beira das casas, com expressões tranquilas, como se apenas cochilassem. Não há dor em seus rostos, não há medo. Apenas um descanso absoluto, profundo demais para ser natural. Você passa por eles em silêncio, seu olhar pesado. A cada passo, o som do seu movimento parece alto demais, como se fosse proibido perturbar aquela calma artificial. Sua espada pesa em sua mão, mas aqui ela não tem função. Não há batalha a ser travada, apenas um mistério a ser suportado. Um homem alto está encostado em uma parede, com um pergaminho aberto entre as mãos. Os olhos fechados dão a impressão de que ele está lendo em sonho, preso para sempre entre as linhas que nunca terminará. Uma criança pequena segura um brinquedo de madeira, caída sobre o colo da mãe, que também dorme. A cena é pacífica demais, mas há algo perturbador em tamanha quietude. Você sente o cheiro no ar, não é de decomposição, não é de vida. É o cheiro do tempo parado. Ao seguir mais fundo, a cidade se mostra labiríntica. Ruas estreitas se entrelaçam, levando a praças centrais onde ainda mais pessoas repousam. Você encontra guerreiros com armaduras intactas, como se esperassem um chamado para a batalha que nunca veio. Você encontra mercadores em suas bancas, com moedas ainda presas nos dedos. Você encontra músicos com instrumentos nas mãos, congelados no momento de uma canção que jamais será ouvida. Tudo pulsa com uma energia estranha. Você sente que a eternidade moldou essa cidade, transformando-a em um monumento ao descanso sem fim. E você sabe que ela quer o mesmo para você. No centro da cidade, há uma grande praça. Ali, uma fonte seca domina o espaço, rodeada por figuras adormecidas em posição de reverência. No pedestal central, não há estátua, mas um leito de pedra. Sobre ele, um guerreiro maior que todos os outros repousa. Sua armadura é majestosa, sua espada repousa ao lado do corpo, e sua expressão é serena. Você se aproxima, e por um instante sente que aquele poderia ser você. Não apenas no futuro, mas em qualquer momento em que cedesse ao cansaço, à dor, à tentação do descanso. É como se a eternidade tivesse preparado um leito para cada guerreiro que ousasse desafiar seu domínio. A chama da sua fúria vacila. Você sente. Não há batalha aqui, não há inimigos, apenas paz. Uma paz forçada, mas ainda assim paz. Parte de você deseja descansar também. Fechar os olhos, deitar-se entre eles, deixar o peso da espada cair. O vento sopra, e com ele surgem sussurros, diferentes dos que você ouviu antes. São suaves, quase carinhosos. Eles dizem que não há necessidade de lutar. Dizem que você já fez o suficiente. Dizem que pode finalmente parar. Sua mão treme. Pela primeira vez, você considera soltar a espada. O silêncio da cidade é tão profundo que chega a parecer uma promessa. Um mundo sem dor, sem perdas, sem batalhas. Apenas sono eterno. Mas no fundo da sua mente, algo desperta. Uma memória que não pertence a essa cidade. A lembrança de todos que caíram antes de você, de todos os que confiaram em sua fúria, de todos os que jamais puderam escolher. Eles não tiveram descanso. Foram tomados pela dor, pela violência, pela inevitabilidade da eternidade. E você? Você não foi feito para dormir. Você foi feito para lutar. Você aperta a espada com mais força, e o gesto ecoa como um trovão no silêncio da cidade. As vozes se calam. A paz se quebra. O vento sopra com violência, carregando a poeira das ruas, e por um instante você sente que a cidade inteira treme. Os adormecidos continuam imóveis, mas o ar em volta deles parece vibrar. A eternidade sabe que você não cederá. E, por isso, ela prepara algo mais. Você deixa a praça para trás,
mas a visão do guerreiro deitado sobre o leito de pedra permanece gravada em sua mente. Ele é o reflexo do destino que a eternidade reserva para você, caso um dia sua fúria se apague. Você jura, em silêncio, que esse dia nunca virá. Você deixa para trás a cidade adormecida, mas o silêncio dela continua grudado em sua pele, como poeira que não se desprende. O caminho agora se afunila entre penhascos altos, onde o vento sopra como se fosse a respiração de algo muito maior. Cada passo ecoa como um anúncio, como se alguém, ou algo, estivesse esperando por você. E está. No fim do desfiladeiro, o espaço se abre em um vale amplo. O chão é de pedra negra, riscada por marcas de batalhas que parecem nunca cicatrizar. No centro, um único ser se ergue, imóvel como uma estátua. É um guerreiro, mas não humano. Seu corpo é maior, a armadura que veste parece feita da própria noite, e nos olhos há uma luz fria, sem emoção. Ele não dorme. Ele não respira. Ele simplesmente existe. Você percebe rapidamente o que ele é. O guardião da eternidade. Ele não pertence à cidade adormecida nem ao rio sem fim. Ele não é parte dos sussurros ou das ilusões. Ele é uma barreira viva. Uma muralha erguida para impedir que guerreiros como você avancem além do que devem. Um teste, um obstáculo que não conhece cansaço nem piedade. Seus olhos se cruzam com os dele, e não há provocação nem raiva. Apenas a certeza de que um de vocês não sairá dali. O guardião ergue sua arma, uma lâmina enorme, feita de um metal que reflete o vazio. O som dela cortando o ar é como um trovão abafado. Ele não fala, mas você sente que a eternidade fala por meio dele. Aqui termina a sua fúria. Você avança. O primeiro impacto de espadas faz o chão tremer. A força dele é monstruosa, e cada golpe é como se o peso do tempo inteiro estivesse esmagando seus ossos. Mas você não recua. Seus músculos ardem, sua respiração é pesada, mas a fúria mantém seu corpo em movimento. O guardião não luta como um homem. Ele não erra, não hesita. Cada ataque é preciso, cada movimento é inevitável. Ele não sente dor, não se cansa. Ele é a imagem perfeita da eternidade. Inabalável, interminável, imparável. Você desvia, contra-ataca, sente o choque correr pelos braços. O chão se abre em fissuras ao redor de vocês, como se a própria terra não suportasse a intensidade da batalha. E, no entanto, algo estranho começa a surgir. Quanto mais você luta, mais você percebe que ele não busca vencê-lo, ele busca desgastá-lo. Ele é a eternidade em forma de guerreiro, e sua estratégia é simples: esperar que você desista, esperar que sua chama se apague sozinha. O combate não é apenas físico, é mental. Cada segundo que passa, você sente seu corpo gritar pela rendição. O cansaço é inevitável. O desespero, uma sombra que cresce. Mas você lembra. Lembra da cidade adormecida. Lembra dos sussurros tentando embalar seu espírito em descanso. Lembra da promessa que fez a si mesmo: não ceder, não parar, nunca dormir. E então, algo explode dentro de você. Não é apenas raiva. É fúria pura, mais antiga que você mesmo. O rugido que sai da sua garganta faz as montanhas ao redor ecoarem. Seus golpes se tornam mais rápidos, mais pesados, mais implacáveis. O guardião recua pela primeira vez. Você vê uma fissura na armadura dele. Pequena, quase imperceptível, mas suficiente. É a prova de que até a eternidade pode ser ferida. O guardião responde com violência, sua lâmina descendo em um arco que poderia partir você em dois. Você bloqueia, seus joelhos afundam na pedra, mas você resiste. Grita contra o peso do mundo inteiro, e num movimento desesperado, você gira, sua espada atravessando a fissura. O impacto abre a armadura como se fosse vidro. Um som estranho ecoa, não um grito, mas o estilhaçar de algo que nunca deveria ser quebrado. O guardião cai de joelhos, sua lâmina despencando no chão. Ele não sangra, não geme. Apenas se despedaça em silêncio, como se o tempo tivesse decidido se desfazer. Quando o último fragmento se dissolve no ar, o vale se cala novamente. Mas não é mais o mesmo silêncio. Há um respeito ali, como se a eternidade, mesmo derrotada em uma de suas formas,
reconhecesse sua fúria como algo digno. Você respira fundo, o corpo exausto, mas ainda em pé. A estrada à frente está livre. Mas você sabe que o guardião foi apenas um reflexo do que ainda está por vir. Se até a eternidade coloca guerreiros em seu caminho, é porque teme o que você pode se tornar. Você deixa o vale para trás, ainda com o eco da batalha pulsando nos músculos e nas lembranças. A cada passo, a terra parece mais estranha, como se a realidade estivesse cansada de sustentar a sua marcha. As pedras se movem sozinhas, as sombras se alongam contra o vento, e o céu parece dobrado, como se fosse um pano mal estendido. A estrada leva até uma construção esquecida, um templo em ruínas, mas não destruído pelo tempo, e sim distorcido, como se tivesse sido esticado e encolhido inúmeras vezes. As colunas não têm ângulos retos, os degraus não seguem lógica alguma, e as paredes parecem respirar como se fossem carne. No centro do templo, há um espelho. Ele não está quebrado, mas parece estar dividido em milhares de camadas, como se cada superfície refletisse não apenas sua imagem, mas todas as versões possíveis de você. O vidro brilha com uma luz suave e traiçoeira, convidando você a se aproximar. Você para diante dele. A primeira coisa que vê é você mesmo, exatamente como está agora, exausto, com a espada ainda manchada da poeira do guardião, o olhar carregado pela fúria. Mas logo, a superfície se distorce. Agora o reflexo mostra você em outros caminhos, você rendido ao cansaço, sentado nas ruínas, deixando a eternidade vencer. Depois, você morto, caído em batalhas antigas. Depois, você coroado, cercado por multidões que o veneram como um herói imortal. Cada reflexo é uma vida. Cada vida é uma possibilidade. O espelho fala sem voz. Você poderia ser qualquer um deles. Um derrotado. Um rei. Um esquecido. Um deus. As imagens mudam rapidamente, e cada uma prende seus olhos com garras invisíveis. Você se vê como um menino, ainda antes da fúria. Você se vê como um velho, curvado, cansado, mas vivo. Você se vê como um monstro, a fúria transformando sua carne em algo irreconhecível. E, por um instante, o espelho mostra algo impossível. Você sem fúria, apenas em paz, dormindo, talvez, ou sorrindo, sem peso no olhar. Esse reflexo o prende mais do que qualquer outro, porque você não sabe se é uma mentira cruel ou uma lembrança distante. O espelho parece sussurrar que a eternidade pode ser quebrada, mas também que a fúria pode ser apagada. Sua mão se ergue, quase sem perceber, e toca a superfície. O frio do vidro é cortante, como gelo direto no osso. E, no instante em que o toca, o espelho se abre. Você não cai para trás, cai para dentro. O templo desaparece, e você se encontra em um espaço que não é lugar algum. Um corredor infinito, onde cada parede é feita de espelhos, e em cada espelho, uma versão diferente de você. Uns riem, outros choram, outros gritam, outros ficam parados em silêncio. Todos são você, mas nenhum é realmente você. As versões começam a sair do vidro. Um a um, eles caminham em sua direção. Não são ilusões, eles têm peso, têm cheiro, têm voz. Você é fraco. Você já perdeu antes. Você nunca vencerá a eternidade. Você deveria descansar. Cada versão fala algo diferente, mas todas tentam quebrar sua determinação. Algumas estendem a mão em amizade, outras erguem espadas idênticas à sua. O corredor se enche com dezenas, depois centenas de você. O combate começa. Você luta contra si mesmo, e cada golpe é mais pesado porque você já sabe como pensa, como ataca, como se defende. É uma guerra sem estratégia, apenas caos, um campo lotado de ecos tentando substituí-lo. Mas, em meio à confusão, você entende algo. Eles não são você. Eles são possibilidades, versões que desistiram, versões que escolheram caminhos diferentes. Eles não têm sua fúria. Eles não têm sua chama. Com esse pensamento, seus golpes ganham força. Você corta, quebra, rasga as ilusões. Cada reflexo destruído se despedaça em poeira de vidro, até que o corredor começa a esvaziar. Por fim, resta apenas um reflexo. Ele não está armado.
Ele não grita. Ele apenas olha para você em silêncio. É você, sem fúria. Esse reflexo não o ataca. Apenas pergunta, sem voz, mas de um jeito que você sente na alma. Se tivesse escolha, deixaria de carregar esse peso? A pergunta fica no ar, mas você não responde. Você ergue sua espada e a crava no vidro. O espelho explode em 1000 fragmentos. O corredor inteiro treme, as paredes racham, e você é lançado de volta ao templo. O espelho central se parte, caindo em pedaços que se desfazem no ar. Você respira fundo. Não há mais reflexos. Não há mais dúvidas. A eternidade pode tentar lhe mostrar todas as vidas que você poderia ter vivido, mas só existe uma vida que importa, aquela em que você não cede. E você segue em frente. Você deixa o templo atrás de si, com os fragmentos do espelho ainda ecoando na memória. Eles se quebraram, mas a pergunta silenciosa continua vibrando em algum lugar dentro do seu peito. Não há resposta. Só há caminho. E o caminho, agora, leva você até uma vastidão que parece maior do que qualquer mundo já visto. O chão se abre em areia dourada, tão fina que o vento a carrega em redemoinhos intermináveis. Não há árvores, não há rios, não há sombra. Apenas um deserto sem início e sem fim, como se tivesse sido criado apenas para cansar quem ousasse atravessá-lo. Você dá o primeiro passo. A areia cede sob o peso das botas, afunda, gruda. Cada passo é uma batalha contra o nada. O sol acima não parece sol, mas sim uma lâmina em brasa que corta sua pele. Você sente a fúria dentro de você tentando se erguer, como uma tempestade prestes a explodir, mas aqui ela é inútil. Não há inimigos para esmagar. Não há corpos para enfrentar. Apenas um vazio que deseja engolir sua paciência. O tempo perde o sentido. Dias e noites se confundem. O céu troca de cor sem aviso. Às vezes é dourado, às vezes é negro com estrelas que piscam rápido demais, como se estivessem zombando de você. E a cada mudança, o deserto se transforma. Às vezes, a areia é sólida, como pedra. Às vezes, ela se comporta como água, sugando seus pés para baixo, tentando arrastá-lo para um fundo inexistente. Você arranca as pernas com esforço, sempre em frente, sempre no mesmo ritmo. No horizonte, miragens surgem. Você vê tendas com comida e água fresca. Vê cidades inteiras, povoadas por vozes que o chamam. Vê batalhas em curso, inimigos que desafiam sua lâmina. Mas, ao se aproximar, tudo se desfaz em areia. A cada ilusão quebrada, o deserto parece rir de você. E então, em um desses delírios, você o vê. O inimigo que procura desde o início. Não uma sombra, não um reflexo, mas uma figura real. Um homem alto, envolto em mantos negros, caminhando no mesmo ritmo que você. Ele não está longe, mas a distância entre vocês nunca diminui. Sempre à frente, sempre inalcançável. Você o segue, sem hesitar. O deserto parece infinito, mas essa figura se torna seu norte. Quando a sede ameaça quebrar sua vontade, você o vê e continua. Quando o vento tenta soterrá-lo sob montanhas de areia, você o vê e ressurge. Ele não olha para trás, não fala, não para. Apenas anda, como se fosse dono do caminho. Às vezes, você pensa se é mesmo o inimigo, ou apenas mais uma miragem. Mas seu coração sabe, aquele passo constante, aquele silêncio arrogante, é o que você procura desde sempre. É a eternidade disfarçada em carne. O deserto, percebendo que não pode deter sua marcha, decide lutar de outro modo. Tempestades surgem. O vento corta como lâminas. O céu inteiro gira em espirais de poeira. Você cobre o rosto, avança às cegas, guiado apenas pela silhueta que não desaparece. O calor vira frio. As dunas se cobrem de gelo em questão de segundos. Seus músculos endurecem, seus ossos parecem trincar sob a mudança abrupta. Ainda assim, você anda. O silêncio vira grito. O chão treme, o céu ruge, como se o próprio deserto estivesse vivo e zangado. Mas você não cede. No meio dessa travessia interminável, você começa a sentir algo estranho. A cada passo, o peso da fúria parece se dispersar. Não se trata de perda,
mas de foco. Aqui, não há batalhas para distrair. Só há você e o caminho. E quanto mais avança, mais claro se torna. O deserto não é obstáculo. É prova. Ele quer saber se você continuará andando, mesmo quando não há promessa de vitória. Se seguirá em frente, mesmo quando o inimigo é apenas uma sombra inalcançável. Se sua fúria depende do confronto, ou se ela pode ser sustentada apenas pela convicção de não parar. A resposta está em seus pés. E seus pés nunca param. Depois de um tempo que não pode ser medido, o deserto começa a ceder. As dunas diminuem, a areia rareia, e o chão se torna pedra novamente. O calor e o frio se dissolvem, o vento se acalma, e o silêncio se instala. Você olha para a frente. A figura ainda está lá. Agora, mais próxima. Ele para, pela primeira vez, no limite de uma planície que se estende como uma cicatriz na terra. Vira-se lentamente, e você finalmente vê seu rosto. Não é um rosto estranho. É o seu, mas mais velho, mais duro, mais vazio. Ele o encara com olhos que não piscam, olhos que não brilham com fúria, apenas com a certeza de alguém que desistiu de lutar e, por isso, venceu o tempo. E então, sem palavra alguma, ele dá meia volta e atravessa a planície. Você o segue, sabendo que cada passo leva não só ao confronto que espera, mas à revelação que pode destruir tudo o que acredita. O deserto ficou para trás. Agora resta o próximo desafio. Você atravessa a última duna e pisa na planície. O som de seus passos ecoa de forma estranha, como se o chão fosse oco. A pedra sob seus pés é irregular, marcada por rachaduras que parecem feridas antigas. O vento sopra fraco, mas carrega algo diferente da areia ou do gelo do deserto. Ele traz vozes. No começo, são sussurros. Fracos, quase confundidos com o ar. Mas quanto mais você avança, mais claros ficam. Vozes humanas, muitas, falando ao mesmo tempo. Você para. As palavras não têm dono. Elas vêm de todos os lados, como se o chão, o céu e até as rachaduras estivessem falando com você. Algumas são suaves, como cantos de crianças. Outras são graves, carregadas de dor e raiva. E todas, sem exceção, o chamam pelo nome. Você aperta o punho. Avança mais alguns passos. E então, o chão muda de cor. Entre as rachaduras, começam a surgir formas humanas. Rostos. Centenas, talvez milhares. Eles não têm corpos, apenas feições presas na pedra, como se estivessem eternamente soterrados sob ela. Suas bocas se abrem e se fecham em uníssono. Eles gritam. O som invade sua mente como lâminas invisíveis. Cada grito carrega uma memória. Cada memória, uma dor. Você sente fragmentos entrando em você, lembranças que não são suas, mas que agora queimam em sua cabeça como se fossem. Um homem caindo em batalha, implorando para não ser esquecido. Uma mulher abraçando o filho, enquanto as chamas devoram tudo. Um soldado derrotado, com a espada quebrada e o coração vazio. Um jovem que sonhava vencer o tempo, mas só encontrou o silêncio da areia. São incontáveis. São eternos. São todos aqueles que caminharam até aqui antes de você. Você fecha os olhos, mas não adianta. As vozes continuam, atravessando pele, carne e ossos. Elas não querem apenas ser ouvidas, querem ser lembradas. Querem existir através de você. Você cai de joelhos. As mãos tocam a pedra quente, e você sente o pulsar. O chão respira. Cada rosto preso tenta se soltar. Cada voz tenta escapar. Eles não podem sair. Estão presos, para sempre. Mas você pode carregar o que eles foram. E o campo exige isso. A fúria dentro de você tenta reagir. Você quer romper, esmagar o chão, destruir as vozes. Mas percebe que não pode. Não há como lutar contra um campo inteiro de mortos. Não há como calar tantas memórias. Há apenas duas escolhas. Ou você fecha seu coração e segue em frente, deixando as vozes gritarem até o fim dos tempos. Ou você as carrega consigo, aceitando o peso de milhares de derrotas e dores que não são suas.
O silêncio nunca será completo outra vez. Mas talvez seja isso que o campo queira provar. A fúria não é feita apenas de combate. Ela também pode ser feita de lembranças. Você se ergue lentamente. As vozes continuam. Algumas se tornam familiares, como ecos de batalhas que você próprio viveu. Outras são tão distantes que parecem vir de séculos que nem existiram. Ainda assim, você anda. E a cada passo, o campo muda. Os rostos se apagam. As rachaduras se fecham. O silêncio, pouco a pouco, retorna. Até que, finalmente, você sai do campo das vozes perdidas. Você olha para trás, mas não vê nada além de uma planície vazia. Nenhum rosto, nenhuma rachadura, nenhum grito. Apenas chão morto. Mas dentro de você, as vozes permanecem. E, pela primeira vez desde o início, sua fúria não é só sua. Você avança além do campo das vozes perdidas. O silêncio que o envolve agora não é um alívio, mas uma ausência pesada, como se o mundo tivesse parado de respirar. À sua frente, finalmente, a vê, a torre do inimigo. Ela não se ergue como uma construção feita por mãos mortais. É um pilar de pedra negra que parece ter crescido da própria terra, tão alto que sua ponta desaparece nas nuvens. As paredes são lisas, mas nelas se movem sombras que não seguem lógica. É como se o interior da torre quisesse escapar, mas permanecesse aprisionado. Você a encara por longos instantes. O ar ao redor dela pulsa com um magnetismo estranho, e sua fúria responde, como se a torre fosse um adversário vivo, chamando você para lutar. Ao se aproximar, nota que não há portas. Não há entradas. Apenas uma base maciça, lisa, impenetrável. Mas, ao encostar a mão, você sente algo se mover. A pedra pulsa, como um coração lento. A torre reconhece sua presença. Então, ela fala. Não com palavras, mas com memórias. Assim como o campo das vozes perdidas, a torre tem sua linguagem. Mas aqui não há dor coletiva. Há apenas um único foco, a eternidade. Você vê flashes diante dos olhos. Uma figura sentada em um trono de sombras, segurando uma lâmina que nunca se desgasta. Uma voz que ecoa por séculos, prometendo que nada pode derrotar o tempo. Uma gargalhada que atravessa gerações de guerreiros, todos derrotados diante do mesmo inimigo invisível. A torre é o reflexo do adversário que você busca. Não carne, não osso, mas conceito. A eternidade. Você cerra os dentes. Não pode atravessar paredes. Não pode escalar séculos. Então, como entrar? A resposta vem de dentro. Sua fúria, antes instável e furiosa, agora carrega os ecos das vozes que você trouxe do campo. Cada memória perdida sussurra em seu peito. Cada derrota antiga pulsa junto ao seu sangue. E é isso que abre o caminho. A pedra diante de você se rompe em rachaduras lentas. As sombras se afastam, criando uma fenda estreita, escura. É como se a torre tivesse cedido, aceitando sua chegada. Você entra. O interior não é feito de andares ou corredores. É um espaço vivo, mutável, onde o tempo não segue regras. Um instante dura horas, e horas evaporam em segundos. Você vê ecos de batalhas antigas flutuando no ar, como fantasmas presos em vidro. Homens e mulheres enfrentando algo invisível, caindo um por um. Seus passos ecoam, mas não tocam o chão. É como se caminhasse em cima de memórias. Lá dentro, uma escadaria se materializa diante de você. Cada degrau é um sacrifício, marcado por símbolos que não entende, mas sente. Você sobe, um a um, e o peso de séculos acompanha cada passo. No topo, há uma sala circular. Não tem teto. O céu escuro se derrama sobre você e, no centro, uma figura o espera. Ela não tem rosto definido. É como se fosse moldada de sombra e aço ao mesmo tempo. Os olhos são dois pontos de luz branca, eternos. A presença dela faz o ar congelar, e você entende sem precisar ouvir. Esse é o inimigo. Não alguém que pode ser morto. Não algo que sangra. Mas a própria encarnação da eternidade.
Você segura sua lâmina. A fúria vibra em você, misturada com as vozes do campo. Cada memória perdida se ergue como um coro dentro do peito. Você não está sozinho. Não importa se o inimigo não pode morrer, você pode lutar, e a luta é o que o define. O silêncio se rompe. A figura ergue a mão, e o espaço ao redor estilhaça como vidro. Fragmentos de tempo giram como lâminas, cada um trazendo uma era diferente. Batalhas passadas, futuros que ainda não existem. A eternidade o ataca. E você, finalmente, ergue sua espada. O primeiro golpe não é físico. Ele chega como um estouro de séculos comprimidos, como se 1000 batalhas caíssem sobre seus ombros ao mesmo tempo. Sua visão se parte em fragmentos. Você vê o passado em que nasceu, o presente em que luta e um futuro onde já não existe. A eternidade não ataca com lâminas, mas com possibilidades. De um lado, você se vê de joelhos, derrotado. Do outro, vê uma versão sua erguendo uma coroa que nunca quis. Mais adiante, uma sombra de si mesmo envelhece, lenta, sem fim. É um ciclo interminável. O inimigo não quer apenas vencê-lo, ele quer quebrar a certeza de quem você é. Mas sua fúria não aceita dúvidas. Você avança. Cada passo seu rasga os fragmentos de tempo ao redor. Sua espada encontra resistência, não no corpo da figura diante de você, mas nas ondas invisíveis que ela emite. Cada golpe seu arranca pedaços de realidades alternativas. Cada estocada abre fissuras por onde lampejos de outras vidas se dissolvem. O inimigo observa em silêncio. Seus olhos de luz não piscam. Ele não precisa se mover. Basta existir, e já é uma prisão. Mas então você sente. As vozes do campo das vozes perdidas ecoam em sua mente. Não são gritos de dor agora, mas de incentivo. Cada um dos guerreiros que tombou contra a eternidade murmura sua força. Você não carrega apenas sua fúria, carrega a deles também. O chão da sala circular se desfaz. Você flutua em meio ao vazio, cercado de memórias e futuros possíveis. O céu se fragmenta em mosaicos de cores. O ar cheira a ferro e poeira, mas também há algo mais, a persistência. Você golpeia novamente. Desta vez, a lâmina encontra algo sólido. Um som seco ecoa, não é carne, nem pedra. É o choque contra um conceito. Sua espada atinge a própria eternidade, e uma rachadura surge na figura diante de você. É pequena, quase invisível, mas está lá. O inimigo ergue a mão, e o mundo se repete. Você vê a mesma batalha acontecer de novo, e de novo, cada vez idêntica. Seu corpo luta, sangra, resiste, mas volta ao ponto de partida. O tempo o prende em um ciclo infinito, mas sua fúria não conhece repetição. Ela não se cansa, não diminui. A cada retorno, você sente o sangue pulsar mais forte, como se cada recomeço fosse combustível. Você percebe, a eternidade quer que você desista, que aceite que nada muda. Mas você não luta para mudar o mundo. Luta porque lutar é a sua essência. E nesse momento, você sorri. Não importa quantas vezes o ciclo recomece. Não importa quantas batalhas sejam idênticas. Você sempre vai erguer a espada. E a eternidade, pela primeira vez, hesita. A rachadura cresce. As vozes em seu peito rugem, um coro de milhares que também se recusaram a desistir. Você golpeia mais uma vez, e a figura de sombra se parte, não em sangue, mas em fragmentos de tempo que escapam como vidro estilhaçado. O vazio ao redor se enche de silêncio. Um silêncio pesado, mas diferente. Não há derrota, nem vitória. Apenas o fim de algo que parecia impossível. Você respira fundo. Não derrotou a eternidade. Isso seria impossível. Mas a feriu. Abriu uma brecha. Provou que até o tempo pode vacilar diante de um guerreiro que não aceita parar. E, nesse instante, você entende que sua jornada não terminou. A eternidade não foi destruída. Apenas recuou. E voltará. Mas você também estará lá. Sempre. O ar ao seu redor muda. Não é mais o mesmo vazio fragmentado,
nem o campo das vozes. É algo mais frágil, mais rarefeito. A sensação é de que o mundo inteiro prende a respiração, como se cada instante aguardasse para saber se continua ou desaba. A figura diante de você já não é a mesma. A sombra que representava a eternidade se estilhaçou, mas os cacos dela ainda flutuam no espaço. Cada fragmento pulsa com um brilho doentio, como pedaços de um coração que insiste em bater mesmo após ser partido. E então, o último sopro vem. Você sente. Não é vento, não é som, não é visão. É o peso esmagador do tempo tentando colapsar em cima de você. Como se todo o passado, presente e futuro resolvessem cair de uma vez. O ar fica denso, suas pernas tremem, sua respiração falha. Mas sua fúria ergue você de volta. Sua espada arde em calor, não de fogo, mas de pura persistência. Cada batida de seu coração espalha ecos no espaço vazio. E esses ecos repelem o sopro da eternidade, como ondas contra uma muralha. Os fragmentos da entidade começam a se reunir. Pequenas partículas brilham, colidindo entre si, tentando recompor a forma original. Você entende, não basta ter ferido. Precisa decidir o que fará com o que resta. E o dilema é terrível. Se deixar que a eternidade se reconstrua, a batalha será infinita. Ela sempre voltará. Sempre encontrará um novo modo de sufocar você e todos os mortais. Se tentar destruí-la, pode acabar com mais do que ela. Pode romper o equilíbrio que mantém as coisas como são, arriscando condenar o mundo a um vazio sem tempo, sem memória, sem nada. O último sopro é uma escolha. Você respira fundo. Olha para a espada em sua mão. Olha para o nada ao seu redor. As vozes dos guerreiros caídos ainda ecoam, mas agora estão em silêncio respeitoso, como se esperassem sua decisão. E você decide. Não destruirá a eternidade. Não a apagará. Em vez disso, marcará sua existência nela. Você ergue a espada e, em um golpe só, finca a lâmina nos fragmentos que tentavam se recompor. O metal ressoa como se fosse um trovão atravessando eras. A energia da eternidade treme, hesita e então se curva. Agora, cada pedaço carrega a marca de sua fúria. Um lembrete gravado no próprio tecido do tempo, de que, mesmo contra o impossível, um guerreiro ousou resistir. A eternidade não é vencida. Não é destruída. Mas nunca mais será a mesma. O sopro final se dissipa, deixando apenas um silêncio profundo. Não um silêncio de derrota, nem de vitória. Um silêncio de respeito. Você ergue a cabeça. Ainda está de pé. Ainda respira. Ainda sente o peso da espada em sua mão. E isso basta. Porque no fim, o verdadeiro inimigo nunca foi a eternidade. Foi a desistência. E essa, você jamais aceitou. A escuridão ao redor começa a se dissolver. Aos poucos, formas familiares retornam. Rochas, poeira, céu. O mundo real volta a existir ao seu redor, como se tivesse apenas aguardado você decidir se ele merecia continuar. E você continua. Um passo adiante. Outro. Não há destino certo. Apenas a estrada, a espada e sua fúria eterna. O mundo se recompõe lentamente ao seu redor. O ar que antes era pesado com o sopro da eternidade agora é fresco, carregando cheiro de pedra, vento e vida. A luz do sol toca seu rosto como se cumprimentasse um velho amigo, mas você sabe que nada voltou a ser simples. Nada voltará a ser simples. O caminho de volta é longo. Cada passo ressoa com o peso das batalhas enfrentadas, das cidades adormecidas, dos desertos e campos de vozes que você atravessou. A estrada que parecia infinita agora se curva diante de você, mas o desafio não desapareceu. A eternidade permanece, silenciosa, observando. Enquanto caminha, você percebe que o que mudou não é apenas o mundo, mas você. Sua fúria, antes uma chama que consumia tudo ao redor, agora é temperada com compreensão. Cada golpe, cada passo, cada sobrevivência carregou ensinamentos que não se apagam com o tempo. Você não é mais apenas o guerreiro que luta, é o guerreiro que entende o valor da resistência. Ao alcançar a planície onde encontrou a torre do inimigo, o terreno parece menos ameaçador. As sombras se dissipam e o céu se abre.
Mas você sabe que o descanso ainda não é permitido. Guerreiros como você nunca encontram descanso completo. A luta não terminou, apenas mudou de forma. No horizonte, a cidade adormecida aparece novamente. Você a observa de longe e nota que nada mudou lá dentro. Os habitantes permanecem imóveis, presos em um sono eterno. Mas diferente da primeira vez, você não sente atração por aquela paz. Agora, entende que a vida, mesmo cheia de dor e conflito, é mais valiosa do que qualquer eternidade estática. Você atravessa campos, rios e florestas, cada passo carregando memórias de tudo que viu. A cada aldeia que passa, a cada trilha, você sente ecos de suas próprias ações, a força da sua decisão de não ceder. Sua presença desperta pequenas mudanças. Árvores inclinadas voltam a erguer-se, rios secos voltam a fluir, o ar se enche de sons sutis de vida. Enquanto caminha, encontra outros guerreiros, sobreviventes que também enfrentaram suas próprias eternidades pessoais. Alguns se juntam a você, reconhecendo a chama em seus olhos. Outros continuam seus próprios caminhos, mas a sua determinação deixa marcas, inspira coragem. Você percebe que, embora tenha lutado sozinho, nunca esteve verdadeiramente só. E então, você percebe algo fundamental. A eternidade não é apenas inimiga. É teste. É reflexo de tudo que você pode suportar, tudo que pode conquistar. E agora você carrega essa compreensão como armadura. Finalmente, o horizonte se abre para o lugar onde tudo começou. Aquele espaço de partida, simples e silencioso, agora parece vasto e cheio de possibilidades. Você respira fundo, sentindo a espada pesar em sua mão, mas de forma diferente. Não como fardo, mas como lembrança da força que você conquistou. Você dá o primeiro passo rumo à próxima batalha. Não há inimigos à vista, mas isso não importa. A guerra não está apenas fora, está dentro. E você sabe que pode enfrentá-la, novamente sempre, sem jamais ceder à desistência. A estrada continua à frente. O sol se põe, tingindo o céu de cores profundas e intensas, refletindo a intensidade da jornada que você travou. Mas mesmo na escuridão que se aproxima, você continua. Um passo, depois outro. Porque um verdadeiro guerreiro nunca para. A estrada à sua frente se estende por horizontes que parecem infinitos. Cada passo ecoa como se o mundo inteiro aguardasse o seu movimento. Você sente o peso da jornada, o cansaço nos músculos, a ardência na pele, mas algo mais profundo pulsa dentro de você. A certeza de que tudo que foi vivido, todas as batalhas, todas as perdas e cada fúria canalizada, transformaram-no em algo maior do que simples carne e osso. Você é o guerreiro que sobreviveu à eternidade. O vento sopra suavemente agora, carregando o perfume da terra úmida e das plantas que começam a brotar ao longo do caminho. Diferente do deserto que tentou te engolir, esse lugar transmite vida, embora frágil, como se estivesse renascendo junto com você. Cada respiração sua parece sintonizar o mundo ao redor, fazendo com que pequenas mudanças surjam na paisagem, como se a própria existência reagisse à sua presença. A fúria que antes queimava em seus braços e peito agora se mistura com uma sensação de propósito. Você compreendeu que a força não está apenas no ataque, mas na resistência, na persistência, na capacidade de seguir adiante mesmo quando nada parece justo ou possível. Enquanto caminha, você revisita mentalmente cada desafio que enfrentou. A cidade adormecida, com suas ruas silenciosas e casas imóveis, ensinou-lhe sobre paciência e vigilância. O Vale do Guardião da Eternidade mostrou que, mesmo diante do inimigo mais poderoso, a determinação pode criar brechas impossíveis de ignorar. O Espelho das Mil Vidas revelou a complexidade da escolha e da responsabilidade, que cada versão de si mesmo é um caminho possível, mas só o que se sustenta na convicção pode realmente existir. O deserto sem fim e o campo das vozes perdidas ensinaram sobre resistência, sobre carregar memórias e vozes alheias sem perder a própria essência. Cada etapa o moldou, cada obstáculo deixou marcas profundas, não de derrota, mas de aprendizado e crescimento. Você caminha entre rios cintilantes e florestas que respiram. Cada árvore, cada folha, parece saudá-lo como se reconhecesse a força que você traz consigo. As águas refletem a luz do sol poente, criando padrões de ouro e prata que hipnotizam os olhos. Você observa, mas não se distrai. A jornada ainda não terminou. Sabe que o inimigo pode estar em qualquer lugar,
disfarçado ou à vista, pronto para testar sua coragem novamente. Mas a diferença agora é clara. Você não teme mais a eternidade, porque aprendeu que a verdadeira batalha não é contra o tempo, nem contra inimigos concretos. É contra a desistência, contra o esquecimento, contra a fraqueza que reside no próprio espírito. E é exatamente nesse momento que percebe a presença. Um brilho tênue no horizonte, distante, mas familiar. A figura que você enfrentou tantas vezes, que representava a eternidade e seus limites, surge no topo de uma colina. Mas agora ela não é imponente como antes. Não há ameaça na postura, apenas um reconhecimento silencioso. É como se a própria eternidade, de alguma forma, respeitasse a sua resistência, percebendo que você não lutou por glória ou vingança, mas simplesmente porque se recusou a ceder. Você caminha até ela, a espada ainda firme em suas mãos. Cada passo parece reforçar a promessa que carrega consigo. Não é apenas uma promessa de luta, mas uma promessa de presença. Uma promessa de que, não importa quão impossível pareça o desafio, você não recuará. A eternidade diante de você se curva levemente, não em derrota, mas em reconhecimento. Um ciclo que parecia interminável encontra um ponto de equilíbrio, onde a fúria e a paciência coexistem, onde a força e a compreensão se misturam. O horizonte muda novamente, e você percebe que não há mais sombras que o persigam. O tempo ao redor não é mais inimigo, mas testemunha silenciosa da sua jornada. As vozes que antes se confundiam em causa agora estão em harmonia. Elas não desapareceram, apenas encontraram lugar em você, coexistindo com sua própria determinação. Cada uma delas representa uma memória, uma lição, um fragmento de coragem que você carrega. Você aprendeu a ouvir, a aceitar, a integrar cada fragmento em sua própria força. Você ergue a espada em direção ao céu e sente o ar vibrar. Não é apenas o metal que ressoa, mas a essência de tudo que você é e tudo que enfrentou. Uma energia percorre seu corpo, não destrutiva, mas fortalecedora. Você percebe que a espada não é apenas uma arma, é extensão do seu espírito, catalisadora da sua convicção, instrumento que traduziu cada fúria em ação, cada dúvida em decisão. Enquanto permanece ali, olhando para a vastidão que se abre à sua frente, entende finalmente algo que antes escapava. A eternidade, os desertos, os campos de vozes, as cidades adormecidas, tudo isso era teste. Não apenas de força, mas de caráter. Não apenas de coragem, mas de resiliência. Não apenas de habilidade, mas de integridade. Cada passo que deu, cada batalha que travou, cada vez que resistiu à tentação de ceder ao cansaço ou ao desespero, moldou-o em algo mais do que guerreiro físico, moldou-o como guardião de sua própria essência. E é nesse instante que você faz a promessa definitiva. Não uma promessa de glória, nem de vingança, nem de conquista mundana, mas uma promessa de continuidade, de presença, de perpetuação de sua própria fúria e da coragem que encontrou ao longo do caminho. Você promete não desistir, mesmo quando a eternidade tentar engolir tudo. Promete carregar com você cada memória, cada voz, cada lição, transformando-as em força. Promete que, enquanto houver ar em seus pulmões e força em seus braços, continuará lutando, não apenas para sobreviver, mas para existir plenamente, para afirmar que cada vida, cada momento, cada decisão, importa. O vento sopra mais forte, como se tivesse ouvido sua promessa e estivesse cumprimentando a determinação que irradia de você. O brilho do horizonte se intensifica, tingindo o céu de tons de ouro e púrpura. Você sente uma paz estranha, não de descanso, mas de alinhamento. Todo o caos, toda a dor, toda a fúria, encontram lugar dentro de você, transformando-se em um estado de prontidão calma. Alerta, mas centrado, feroz, mas controlado, indomável, mas consciente. Você dá o primeiro passo de volta para a estrada que leva ao mundo. A jornada continua, mas não mais como antes. Você não é apenas um guerreiro que luta contra a eternidade. Você é o guerreiro que aprendeu a caminhar com ela, que aprendeu a enfrentar não apenas inimigos externos, mas o desafio interno de permanecer firme diante de tudo que poderia quebrá-lo. E enquanto caminha, sente a presença silenciosa do canal que o acompanha desde o início da sua jornada. O mundo parece menor agora, mais tangível, mas ainda vasto. A promessa que fez ressoa não apenas em sua mente, mas através das vozes que antes o assombraram, agora unidas em um coro que celebra sua resistência.
A cada passo, você percebe que a estrada à frente não é apenas física, mas também simbólica. Cada novo desafio que surgirá poderá testar não apenas sua força, mas sua integridade, sua capacidade de resistir e de permanecer fiel a si mesmo. Mas não há medo. Você aprendeu que não importa o quão poderosa seja a adversidade, a fúria, a determinação e a compreensão conquistadas ao longo do caminho formam uma armadura que nem o próprio tempo pode atravessar. Enquanto o sol se põe, tingindo o mundo com tons quentes e profundos, você olha para trás uma última vez. O horizonte que já parecia inalcançável agora está silencioso, respeitoso. Você sabe que os fragmentos da eternidade ainda existem, que desafios surgirão novamente, mas o medo não faz mais parte do seu ser. Você sente apenas a promessa que fez, a responsabilidade que carrega, e a certeza de que a jornada, por mais longa que seja, é sua para enfrentar. E assim, com a espada em punho, passos firmes e o coração cheio da força de todas as batalhas, você continua. Porque um verdadeiro guerreiro não mede seu valor pelo fim de uma batalha, mas pela coragem de persistir, pela determinação de nunca ceder, pela capacidade de transformar dor, fúria e lembranças em força. Cada passo seu agora é um testemunho da promessa que fez a si mesmo. A estrada se estende à frente, o futuro se abre como uma página em branco, e você caminha para ele sabendo que, aconteça o que acontecer, continuará sendo o guerreiro que ousou desafiar a eternidade e, mesmo sem destruí-la, conquistou algo ainda maior, a própria essência de sua força. E enquanto o último raio de sol desaparece no horizonte, você sorri, sabendo que esta história, esta jornada de fúria, resistência e aprendizado, estará sempre viva nas memórias daqueles que testemunharam e daqueles que, como você, não cedem. E assim termina a narrativa de um guerreiro que nunca desistiu, mas a história continua, sempre. E você, que acompanhou cada passo desta jornada, poderá lembrar dela sempre que quiser, aqui, no canal Vaga Lembrança.